Capítulo 14. Recuperando o território. A busca pela recuperação do território na vida do crente é uma ação espiritual de relevada importância, moldado pelos princípios fundamentais das Sagradas Escrituras. Esse processo de restauração envolve a identificação, confronto e superação dos pontos em que o crente cedeu terreno aos espíritos malignos. Uma abordagem integral, ancorada na verdade bíblica, é essencial para a eficácia dessa ação. A palavra de Deus, em Romanos capítulo 12, versículo 2, insta os crentes a não se conformarem com os padrões deste mundo, mas a serem transformados pela renovação da mente. Esse versículo ressalta a importância de rejeitar os moldes da sociedade secular e permitir que a mente seja renovada pela verdade divina. A recuperação do território inicia-se com a renovação da mente, um processo contínuo de alinhamento com os princípios da palavra de Deus. A aceitação das mentiras dos espíritos malignos é outro ponto crítico em que o crente frequentemente cede território. A Bíblia destaca de forma assertiva a natureza mentirosa do diabo, chamando os crentes a discernir e rejeitar suas falsidades. Identificar e confrontar as mentiras é parte integrante do processo de recuperação, capacitando o crente a viver na verdade libertadora de Cristo. A passividade, muitas vezes disfarçada como obediência espiritual, é um terceiro ponto de cessão de território. A Bíblia também nos adverte sobre a importância de resistir ao diabo, indicando que a obediência total à vontade de Deus não implica inércia mental. A transformação da passividade em ação livre, alinhada aos princípios bíblicos, é vital para a recuperação completa. No âmbito bíblico, é pertinente recordar que os espíritos malignos encontram espaço de atuação na mente do cristão quando este, de alguma forma, cedeu terreno para eles. A categorização desses territórios perdidos pode ser simplificada em três tipos principais. 1. A mente não renovada. 2. A aceitação das mentiras dos espíritos malignos. E 3. A passividade. Este entendimento é respaldado pela Escritura, como evidenciado em passagens como Romanos capítulo 12, que exorta à renovação da mente, e João capítulo 8, que destaca a natureza mentirosa do maligno. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. O crente é incentivado a realizar uma autoavaliação criteriosa para discernir qual tipo de terreno foi cedido aos espíritos malignos. Seria uma mente não renovada, caracterizada pela ausência da transformação promovida pela palavra de Deus? Ou seria a aceitação passiva de falsidades eternizadas pelos espíritos malignos? Ou, possivelmente, a passividade em si, permitindo que as forças adversárias ajam sem resistência? Há casos em que o crente pode identificar múltiplos pontos nos quais cedeu território, envolvendo os três tipos mencionados. Conforme observado na prática, muitos cristãos, ao longo de sua jornada espiritual, cederam nesses três aspectos, concedendo terreno ao diabo e a seus seguidores. A restauração completa requer a identificação específica do ponto ou dos pontos em que o terreno foi cedido,
seguida por uma ação imediata para recuperar cada fortaleza perdida. A libertação do estado em que se encontra só será alcançada mediante a reconquista integral dos territórios entregues. A renovação da mente, conforme evidenciada em Romanos capítulo 12, versículo 2, é crucial nesse processo. A identificação e rejeição das mentiras, à luz da verdade bíblica, são igualmente essenciais, alinhando-se com a advertência em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, para derrubar argumentos e pretensões contrários ao conhecimento de Deus. A transformação da passividade em ação livre, em conformidade com os princípios da Palavra de Deus, representa o terceiro ponto crítico nesse caminho de recuperação. Assim, a abordagem integral desses aspectos, fundamentada nas Escrituras, constitui o caminho essencial para a restauração da mente do crente, evidenciando a urgência de uma ação diligente e informada diante dos desafios espirituais enfrentados. A busca pela recuperação do território é uma jornada que exige discernimento espiritual, firmeza na verdade bíblica e ação diligente. A renovação da mente, a rejeição das mentiras e a transformação da passividade em ação são componentes essenciais desse processo. Ao se engajar nessa busca, o crente se posiciona para experimentar a plenitude da vontade de Deus e a verdadeira liberdade em Cristo.